Olá, eu sou Iraide Pita e este é o canal Frutificai. Hoje nós vamos compartilhar o segundo vídeo da série a respeito de julgamento. E é importante lembrar que esses dois vídeos, eles não encerram aquilo que o Senhor Jesus tem para nos ensinar sobre esse assunto, mas o meu desejo é que eles possam acrescentar mais conhecimento para esse tema que é tão importante para a nossa convivência como irmãos. Então, para nossa meditação, nós vamos ficar com alguns versículos da Palavra do Senhor que estão descritos no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Esta passagem começa narrando a situação em que Jesus estava ali cercado por pecadores e publicanos. Publicanos eram os homens que faziam cobrança de impostos abusivos naquela época, sobrecarregando sobretudo os pobres. Então, o Senhor Jesus, naquela condição, era observado por fariseus e por escribas, os chamados religiosos daquela época. E aqueles homens, então, criticam Jesus duramente. No versículo 2, você vai observá-los dizendo: "Este come com os pecadores". Então, o Senhor Jesus começa, na sua sabedoria, na sua graça infinita, a contar algumas parábolas com o objetivo de ensinar alguns princípios do reino sobre julgamento. E esse é o nosso objetivo neste dia. O Senhor Jesus então vai descrever a chamada parábola da ovelha perdida. Na sequência ele conta a parábola da dracma perdida e por último a parábola do filho perdido. A parábola do filho perdido é um texto bastante conhecido na palavra do Senhor e vai nos contar a história de um pai, um homem rico, que tinha 2 filhos e um destes filhos lhe pede a parte que lhe era devida na herança. O pai cede ao filho aquilo que era seu. Este rapaz vai para o mundo almejando grandes coisas, porém os planos não saem da maneira como ele desejava. Inicialmente esse moço perde todo o dinheiro que tinha, depois perde os amigos e se vê numa condição tão precária, onde ele deseja se alimentar, mas nem aquilo que era comido pelos porcos lhe é dado. Ele então, tomado de profundo arrependimento, decide voltar para a casa do pai. Ele pensa consigo: os servos, os empregados do meu pai recebem melhor tratamento do que eu tenho recebido. Então, quem sabe o meu pai me recebe nessa condição? Com esse sentimento no coração, ele volta para a casa do seu pai. E é maravilhoso o que acontece em seguida, porque a parábola vai dizer que o pai o recebe de braços abertos. O pai corre em direção a esse filho. Ele não fica esperando com ar de desdém, ressentimento ou mágoa. Pelo contrário, ele corre para o filho com muita alegria. E o que eu quero chamar a sua atenção neste dia sobre a questão do julgamento é para a atitude que será demonstrada pelo irmão do filho perdido. A palavra do Senhor vai nos mostrar dos versículos 25 ao 32, ainda no capítulo 15, que esse rapaz, esse moço, se enche de grande indignação. Ele fica indignado a ponto de não querer nem entrar em casa. Ele vai dizer para o seu pai: "Pai, eu sempre estive contigo e nunca recebi um cabrito para festejar com os meus amigos." Ao que o pai responde: "É verdade, filho, você sempre esteve comigo, mas esse teu irmão estava morto e reviveu. Você sempre esteve comigo e tudo que eu tenho é teu, mas esse seu irmão estava perdido e se achou." Então, o que o Senhor Jesus está tentando nos ensinar nessa passagem e também aos fariseus e aos escribas é o princípio da graça, é o princípio do favor imerecido, mesmo quando nós agimos de maneira inadequada com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial. É interessante observar que o Senhor Jesus estava querendo comparar o comportamento dos fariseus e dos escribas com aquele comportamento demonstrado pelo irmão do filho perdido.
O Senhor Jesus estava querendo mostrar que a nossa tendência natural é julgar duramente, é condenar aquelas pessoas que cometem erros. E o Senhor Jesus vai nos mostrar também que se uma pessoa que perde uma ovelha, que é um animal, se uma pessoa que perde uma moeda, que é um bem material, se uma pessoa que perde um filho vai atrás daquilo que perdeu, sobretudo ele, como Pai amoroso, o quanto é capaz de perdoar os nossos erros, aquilo que nós cometemos que estão em desalinho com a sua palavra, que estão desalinhados com a sua vontade. Então, o meu desejo neste dia, através dessa meditação, é que você e eu venhamos aprender mais sobre o amor de Deus, a respeito da sua forma de discernir e perdoar aquelas pessoas que cometem erros. E nós possamos então observar aquilo que nós temos feito com os nossos irmãos. Eu recentemente aconselhava uma pessoa que havia ficado sem ir muito tempo na igreja e ela estava envergonhada pela maneira como seria julgada pelos seus irmãos. E o Espírito Santo de Deus me ajudou a discernir isso e aconselhá-la dizendo: não se preocupe com aquilo que as outras pessoas dirão. Preocupe-se apenas com o fato de que o Pai estará feliz com a sua volta, com o seu retorno, e permaneça na sua presença, permaneça buscando o seu ensino. Então é muito importante que nós venhamos observar a maneira como nós temos julgado as outras pessoas. É bom que o Espírito Santo de Deus nos dê a capacidade de discernir. E é claro que aquilo que o filho fez foi errado. Ele gastou com as meretrizes tudo aquilo que o seu pai tinha trabalhado arduamente, juntamente até mesmo com o irmão, para conquistar. Mas é interessante também observar o desejo do pai em nos perdoar, em nos reconciliar consigo, porque mesmo diante do erro cometido pelo filho perdido, o que o pai manda fazer é trazer vestes novas, é trazer sandálias novas, e o pai também coloca um anel em seu dedo, em sinal de que tudo estava selado, de que o seu relacionamento com ele estava selado e continuava o mesmo. A palavra do Senhor, ela não diz que ele recebeu a herança de volta, mas ela nos mostra que havia ali um coração que desejava essa convivência, que desejava esse relacionamento, que abandonou e deixou para trás através dessa atitude de servir uma mesa farta para o filho perdido. Demonstra através dessa atitude que o que deseja é tê-lo por perto, que o que o alegra é tê-lo junto, independente dos erros que foram cometidos. Então, que eu e você possamos, diante de um coração arrependido, liberar perdão, porque se o Pai perdoou, quem somos nós para julgar de maneira dura, de maneira à exclusão os nossos irmãos? Então, que nós não venhamos ser religiosos, mas que nós venhamos ser cristãos, capazes de praticar o ensino do Evangelho, e que essa palavra ela frutifique no seu coração, para que você também possa estender essa graça sobre a vida de outros. Que esta palavra te abençoe, se assim for, que você ajude na divulgação deste canal, que também é uma maneira de cumprir o ID do Senhor. Que esta palavra seja boa para a sua vida, que esta palavra venha acrescentar do ensino do Deus Todo-Poderoso aos seus dias. Nós nos vemos na próxima semana. Um abraço e até lá.